gente tem aqui a teoria do Kirkpatrick, que é traduzido pela professora Gardene Abad, que vão falar sobre 4 níveis de avaliação. Esses níveis de avaliação estão muito relacionados com o debate que ocorre entre a administração e a psicologia no processo de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E aí a gente adapta essa abordagem para a perspectiva do sistema de ensino bombeiro militar, já vista que ela compreende e faz muito sentido dentro do que a gente imagina que seja necessário e como organizar o sistema de ensino bombeiro militar e principalmente a parte da avaliação institucional e das aprendizagens. Então a professora Gardene e o Kirkpatrick vão dizer que o primeiro nível de avaliação é o nível de reação. A avaliação de reação ocorre ao final de um processo, principalmente depois da conclusão de uma disciplina. Então, a gente tem ali um conjunto de elementos que são verificados na reação e que servem principalmente para a coordenação e para o estabelecimento de ensino. A avaliação de reação é uma avaliação institucional. Então, na avaliação de reação, a gente vai verificar a questão da iluminação da sala de aula, a questão dos equipamentos que foram utilizados, do vídeo, a questão da iluminação, da refrigeração, da ventilação, a questão infraestrutural, a questão da qualidade dos instrutores, preparação do material, organização do material, organização do ambiente virtual de aprendizagem. Tudo isso é reação. Como é que os alunos reagiram àquele conteúdo, àquele treinamento? Aquele treinamento foi bom? O que ele pode melhorar? Como ele pode melhorar? Tá certo? Isso é reação. Depois, no segundo nível, vem as aprendizagens. E as aprendizagens a gente trabalha num capítulo à parte porque tem essa abordagem pedagógica também. As aprendizagens é como os alunos conseguiram alcançar aqueles conteúdos. Ao final da aula, os alunos foram capazes de alcançar aquelas competências, aqueles conhecimentos, habilidades e atitudes. Isso é aprendizagem. Existe um terceiro nível, que é a avaliação do comportamento. Eu vou executar um curso sobre atividades que ocorrem na hora que a viatura é acionada. Perfeito. O comportamento após esse curso melhorou? Eu, como pessoa, eu consigo me equipar melhor? Eu consigo estar preparado para a ocorrência? Quanto foi gasto para realizar esse curso? Qual foi o resultado efetivo individual? Isso é comportamento. E o comportamento é verificado no local de trabalho. Então, depois do curso, aproximadamente 30 dias para as pessoas poderem adaptar, né, o que foi aprendido, a gente começa a fazer observações. Grupos focais, aplicação de questionário, e a gente vai verificar ali como que aquelas pessoas elas se comportam. Qual foi a mudança comportamental daquelas pessoas após a aplicação daquele curso. Quanto que eu gastei e como esse recurso foi gasto. A gente está falando de dinheiro público aqui, né? Então, como é que esse recurso foi gasto e qual foi o incremento individual para aquele profissional. Isso é comportamento. Eu posso avaliar também, em última análise, o resultado. Por exemplo, depois desse curso que a gente verificou que o comportamento foi alterado, qual foi o novo tempo-resposta da corporação? Então, a gente está falando de indicadores corporativos em resultado. Uma capacitação, ela pode melhorar indicadores corporativos? Pode. E aí eu vou coletar essas informações utilizando inteligência artificial, utilizando sistemas, utilizando tempo-resposta, resultados, indicadores que foram estabelecidos previamente. Por exemplo, a gente vai ministrar um curso sobre produção de documentos no SEI. Antes de realizar esse curso, o comportamento individual do Filgueira, qual era? Era produzir assim, ele fazia dessa maneira, agora ele teve um ganho, um incremento de produtividade. Perfeito, isso é comportamento. A Direm toda passou por esse treinamento. Diretoria de ensino toda passou por esse treinamento. Qual foi o incremento institucional? Qual foi o resultado disso? Agora a Direm consegue produzir documentos melhores, mais claros, são mais rápidos na produção dos documentos? Quais são os indicadores que a gente está buscando?
velocidade, clareza, quantidade. Então, quais são os indicadores que eu estou buscando? Eu estabeleço os indicadores e aí vou para os resultados institucionais desses indicadores, tá certo? Então, esse nível de comportamento e resultado é uma avaliação um pouco mais intensa, um pouco mais de longo prazo, que precisa ser discutida e precisa ser implementada, haja vista que a gente precisa entender se os nossos cursos dão o resultado que a gente imagina. Eu posso dizer, eu acho que o CMT é muito bom, mas qual foi o ganho? Eu consigo mensurar isso? Eu consigo fazer entrevistas com pessoas e entender, teoricamente, levantar hipóteses para poder verificar se se houve algum tipo de melhoria. Mas efetivamente, com dados, cientificamente, é possível? Através da avaliação de comportamento e de resultado. Tá certo? Bom, a gente precisa entender que, do ponto de vista da avaliação das aprendizagens, a definição do objetivo vai apontar para a aplicação da avaliação. Então, o objetivo me diz qual é a avaliação que está sendo buscada. Se o meu objetivo é que ao final da aula o aluno saiba operar essa câmera, operar o teleprompter, então qual vai ser a avaliação? A operação da câmera e a avaliação do teleprompter. Isso começa a ficar mais claro a partir do momento que a gente começa a estabelecer objetivos baseados em categorias do domínio cognitivo, afetivo e psicomotor, em suas subcategorias e dentro dos seus domínios. A gente começa a perceber que a avaliação ela está muito ligada com a formulação desses objetivos. Do ponto de vista da avaliação das aprendizagens, a gente pode definir e dividir a avaliação em 3 níveis. O primeiro nível sendo a avaliação diagnóstica. O instrutor capta nos alunos quanto de conhecimento eles conseguem, eles já trazem previamente para a disciplina. E em cima da diagnose eu posso alterar a forma como eu pretendia ministrar minha disciplina, organizar melhor a aplicação dos meus conhecimentos. A diagnose não necessariamente precisa ser realizada em toda a entrada de novo instrutor. Muitas vezes a coordenação de curso pode fazer uma diagnose de tempos em tempos e ir passando para os instrutores, alimentando os instrutores. Essa turma ela já viu esses e esses conhecimentos, já possui esses pré-requisitos, já possui essas informações, a turma é assim, assim, assim. Então é uma diagnose, é uma preparação do instrutor para entrar em sala. Segundo, avaliação formativa. A avaliação formativa já tem uma dimensão aluno-professor, aluno-instrutor. Tá? Nessa avaliação formativa, o que vai acontecer? São pontos de controle. Então, pontos de checagem. A unidade 1 acabou, mas a gente está com muita gente com dificuldade na unidade 1. O que eu posso fazer para melhorar isso? Então, nessa disciplina eu não vou conseguir solucionar esse problema, mas eu já vou escrever um documento solicitando a revisão da disciplina tal e tal e tal, devido a esse problema que é recorrente, que aconteceu. Pedindo mais tempo nessa disciplina para poder solucionar esse problema. Então, pontos de controle para poder saber se a disciplina está caminhando como deveria caminhar. Essa avaliação é formativa. E, por fim, uma avaliação que acredita o processo, que finaliza o processo e que classifica os alunos, trazendo, então, somas, trazendo, então, notas numéricas ou menções, conceitos, avaliações que classificam. Então, por exemplo, uma nota 7, ela classifica ele dentro de uma escala de 0 a 10. Uma nota apto, classifica ele dentro de uma escala apto e inapto. Ok? Uma menção, muito bom. É uma adjetivação de uma nota numérica que seria
muito bom seria o 7, entre o 7 e o 8, depende da escala que está sendo utilizada, tá certo? Então, você tem as notas, as menções, os conceitos e as competências, que são apto e inapto, né? Então, todos esses elementos servem para acreditar. O que é acreditar? Eu emiti um certificado dizendo que ele está apto em uma competência. Então, eu acredito esse bombeiro é aquela competência. Tá certo? Avaliações acreditativas ocorrem quando muitas vezes a gente quer utilizar conhecimentos prévios e validar conhecimentos prévios. Acreditei aqueles conhecimentos e esse aluno vai seguir a partir desse ponto em diante no desenvolvimento de competências. Para poder organizar esse processo avaliativo, a gente vai ter então instrumentos, e esses instrumentos eles são muito semelhantes aos métodos e às técnicas. Por exemplo, a dramatização é um instrumento de avaliação, mas também é um método e uma técnica. Então, lembra que eu falei que a gente pode misturar o desenvolvimento com a avaliação em alguns momentos? Justamente porque alguns métodos e algumas técnicas podem ser utilizados como instrumentos avaliativos. Eu posso separar isso para poder criar aquele clima de avaliação. Mas também posso, dentro do processo de desenvolvimento da minha aula, fazer avaliações formativas e emitir feedbacks para os alunos. Isso precisa ser melhorado assim, assim, assado. Então, desenhos, maquetes, portfólios, júri simulado, artigo, prova prática, mapa conceitual, seminário, autoavaliação, trabalho de pesquisa, desenho, produção textual, uma infinidade de instrumentos de avaliação. E a gente está muito centrado na prova escrita, objetiva, subjetiva, né? Porque é mais fácil para o instrutor. Só que, ao final da aula, o aluno deve ser capaz de realizar. Será que esse instrumento de avaliação que eu estou utilizando realmente está forçando o aluno a aprender, forçando o aluno a ser melhor? É nisso que eu tenho que pensar quando estabeleço instrumentos de avaliação. Então, esses instrumentos eles precisam conversar com os métodos e as técnicas, com os conteúdos e, consequentemente, com os objetivos. E esses instrumentos eles são, então, as ferramentas que eu utilizo para poder fazer essas medições e esses pontos de controle e também atribuir nota quando se trata de uma avaliação sumativa. Quando do estabelecimento de instrumentos de avaliação, a gente vai ter alguns indicadores e alguns índices. Esses indicadores são aquelas famosas gaivotas, onde eu vou ter ali uma atividade, um objetivo definido. Nadar 50 metros, isso é um indicador. O índice são os 50 metros e eu posso adicionar, então, tempo. Quando eu falo sobre índices e indicadores dentro de uma perspectiva de tempo, eu estou falando de uma performance esperada. Essa performance esperada, ela vai gerar elementos que vão me dizer qual foi o patamar de proficiência que esse militar atingiu. Então, se a gente pretende aplicar processos avaliativos com uma proficiência mínima numa escala de 0 a 10 igual a 7, eu vou então estabelecer os meus indicadores de uma maneira que eles possam permitir que o aluno alcance esse 7 e que seja então considerado, esse 7 seja o mínimo necessário para aplicar os conteúdos e aplicar as ações e fazer a entrega das competências, né? Pensar em processos avaliativos é muito mais complicado do que parece, porque muitas vezes eu coloco apenas elementos ali dentro da minha avaliação para poder compor uma nota sem levar em consideração a entrega do resultado final, que é a entrega da competência na missão fim. Então, na nova N-Gama, na nova Norma Geral de Avaliação, a gente pretende estimular os instrutores a pensar processos avaliativos
que tenham relação direta com as atividades fim produzidas na profissionalização bombeiro militar, tá certo? Obrigado por ter assistido essa instrução até aqui. Eu te espero na nossa próxima instrução. Bons estudos!